Salma chantageia Ângela para afastá-la de Leonardo. Júlio procura Mirtes. Adela começa a trabalhar na casa de Geraldo. Ângela descobre que está grávida. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 1º a 5 de julho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Nancy diz que os exames toxicológicos comprovaram que Leonardo tem 0,5 de álcool no sangue, mais que o permitido, e isso agrava tudo. Leonardo diz que isso é impossível, que bebeu somente um pouco e sequer terminou de tomar todo o vinho. Ângela diz que não podem deixar Leonardo preso. Dário conversa com Clara, diz que ela sabe quem ele é e que vai chamar a doutora Flávia. Ele promete que não vai deixá-la. Flávia examina Clara e pede para ela piscar se a entende. Clarinha entende todas as perguntas de Flávia e demonstra isso piscando. Guigo chora e diz a Pablo que a sua mãe não pode ser namorada dele porque já deu outra oportunidade para o seu pai. Pablo diz a Guigo que a culpa é toda sua, que Luz não queria beijá-lo, ele roubou o beijo. Luz diz a Guigo que aceitou dar uma segunda oportunidade para o pai dele, mas às vezes os sentimentos mudam. Guigo pergunta se a mãe está apaixonada por Pablo. Pablo não deixa Luz responder. Ele diz que ela está confusa e às vezes todos precisam de tempo para entender e aceitar o que sentem. Guigo diz a Pablo que não vai aceitar e que por culpa dele eles não voltarão a ser uma família. Samantha se desespera ao saber que a mãe morreu e Álvaro a consola. Nélida avisa Ângela sobre a morte de Beatriz. Arrasada, Ângela conta para Leonardo. Leonardo fica desolado, pede para Ângela não deixar Geraldo sozinho e apoiá-lo em tudo. Luz diz que Guigo tem que entendê-la, que o pai dele foi muito mal com eles e por isso é difícil para ela gostar dele. Guigo diz à mãe que isso é traição e que ela lhe prometeu que ia dar outra oportunidade para o pai. Pablo avisa Luz que Beatriz morreu. Começa o velório de Beatriz. Mirtes não sai do lado de Geraldo. Ângela chega e fica perto de Luz e Pablo. Durante o sepultamento de Beatriz, Geraldo passa mal e desmaia. Duarte diz que precisam levá-lo já para o hospital e saem às pressas com ele. Salma conta para Mirtes o que realmente aconteceu com Leonardo. Diz que ele está preso. Salma diz a Mirtes que vai entrar em contato com os familiares do ciclista e propor uma negociação. Ângela e Adela se aproximam delas. Mirtes culpa Ângela pela prisão de Leonardo. Adela defende a filha. Salma pede para Mirtes se acalmar, diz que todos estão muito tensos e isso não resolve nada. Ângela vai ver Geraldo. Geraldo diz que se sente muito só e que perdeu o mais valioso que tinha. Adela se aproxima de Geraldo e diz que se sentiu igual quando perdeu o marido. Ângela apresenta a mãe para Geraldo. Geraldo diz que é um verdadeiro milagre. Abraão diz a Mário que quando Álvaro assumiu a administração do hospital, todos os contratos foram feitos com o mesmo fornecedor. Dário diz a Abraão que foi parte das mudanças que Álvaro fez para economizar gastos. Abraão pede para Dário lhe dar cópias de todos aqueles documentos. Adela diz a Geraldo que perdeu tudo como ele e a sua tristeza foi tão grande que se perdeu no mar. Adela diz que Deus fez o milagre de lhe devolver a filha e isso lhe dá forças para seguir e pede para ele não se render. Se referindo a Geraldo, Adela diz a Ângela que aquele pobre senhor a impactou. Ângela diz que acredita que a mãe impactou mais a Geraldo com as suas palavras. A mulher que estava filmando o acidente do ciclista presta depoimento e coloca a culpa de tudo em Leonardo. Álvaro diz a Ângela que Salma lhe contou sobre Leonardo e lhe oferece ajuda. Álvaro diz que se Leonardo precisar de dinheiro ou o apoio de um advogado, ele pode mandar alguém do hospital. Ângela pergunta se ele acha que ela acreditaria que ele ajudaria Leonardo a sair de um problema. Álvaro, escroto, nojento, rato imundo, diz para Ângela entender que ele não é um monstro, que aceita que tem ciúmes do Santillana, mas não lhe deseja mal e pode lhe demonstrar. Ângela diz, obrigada, mas eu não preciso de você. Nunca me fez falta para seguir em frente. Álvaro diz que do mesmo modo quer que Ângela saiba que ele está ali para o que precisar e muito feliz, conta para ela que Clara acordou. Álvaro diz que espera que aquilo seja o fim de um pesadelo que marcou a sua vida e o seu destino para sempre.
A advogada do Ministério Público diz a Nancy que onde ocorreu o acidente de Leonardo não há câmeras. Nancy pede para ver as filmagens que a testemunha Carla fez com o celular. Samantha encontra Angela no hospital e a ofende, dizendo que ela não se conformou com Álvaro e Leonardo e agora está atrás da fortuna dos pais dela. Angela diz a Samantha que não quer o seu dinheiro e nem o dos seus pais e que Beatriz foi como uma mãe para ela. Samantha diz que Angela pode enganar todo mundo, mas a ela não, e a chama de oportunista de quinta. Angela diz que Samantha pode insultá-la como quiser, porque sabe que aquele ódio é para ela mesma, porque sabe que deixou a mãe morrer sozinha, sem lhe dizer sequer uma palavra de amor e agradecimento. Furiosa com as verdades que ouve, Samantha tenta dar uma bofetada em Angela. Angela não permite e diz: sabe, eu não sinto raiva com os teus insultos. Me dá pena ver que você nunca valorizou sua mãe, nunca aproveitou seu amor. Isso deve arder a sua alma. Samantha manda Angela calar a boca e ir embora do seu hospital. Angela diz que espera que Deus abra os olhos dela antes que seja tarde demais para que não aconteça o mesmo com seu pai, e vai embora. O inspetor Benjamin pergunta a Mirtes quando foi a última vez que ela viu Sandro. Mirtes diz que não se lembra muito bem, mas com certeza ele estava com a sua amante Flávia. Benjamin fala sobre Mirtes estar cobrando o seguro de vida de Sandro e pergunta se ela é contra a denúncia do assassinato do marido. Mirtes diz que tem direito ao dinheiro do seguro e que não é contra a denúncia, ainda que para ela pareça descabível que alguém tenha assassinado Sandro. Leonardo fica nervoso ao saber que as câmeras do local onde o acidente aconteceu estavam desativadas. Angela diz que isso parece um pesadelo. Nancy diz a Leonardo e Angela que Gregório, o irmão do ciclista, ampliou as denúncias e vão brigar para que tirem a licença médica dele. Nancy diz que Gregório disse que Leonardo atendeu o irmão dele sob a influência do álcool, desobedecendo às suas ordens. Leonardo e Angela ficam angustiados. Ele diz que não pode acreditar no que está acontecendo. Angela diz que está com ele e jura que não vai deixar que ele fique ali. Nancy acompanha o depoimento do médico que atendeu o ciclista. O médico diz que é possível que o ciclista passe o resto de sua vida preso a uma cadeira de rodas. Valdomiro mostra para Félix quanto Pablo e Abel devem de água, e eles planejam como usar aquilo para complicar a vida deles. O juiz determina que Leonardo terá que esperar a conclusão do processo preso, a não ser que a família do acidentado desista e decida lhe conceder o perdão jurídico. Se isso não acontecer, Leonardo será transferido para um presídio. Angela se desespera. Leonardo é levado de volta para a cela. Ao ficar sozinha, a advogada do Ministério Público envia uma mensagem para Álvaro. Angela conversa com Gregório e diz que ele sabe que foi um acidente. Nancy diz que acredita que eles podem chegar a um acordo favorável. Gregório pede 2 milhões e diz que aquilo não é negociável. Salma pede para ele deixá-las pensar. Gregório entrega o seu cartão para Salma e diz para pensarem rápido, porque a sua oferta vence hoje mesmo. Angela chora muito preocupada. Luz pede para Pablo não se aproximar mais dela, se a ama realmente como diz. Pablo diz a Luz que para amar é preciso 2 pessoas, ele só não pode. Se ela já decidiu, então eles terminam antes de terem começado. Samantha vai ver o pai. Geraldo a trata com frieza, diz que ela já ouviu e pode ir. Samantha pergunta por que o pai a trata assim. Mirtes chega e fica observando os dois. Geraldo diz a Samantha: durante toda a sua vida eu me comportei da maneira errada e por isso você se transformou nessa pessoa horrível, egoísta que é. Eu não quero te ver. Sai daqui ou eu mando te tirar. Samantha sai e Mirtes pergunta se Geraldo não acha que está sendo duro demais com ela. Geraldo diz que Samantha não merece outro tratamento. Álvaro se encontra com as pessoas que participaram do plano para prejudicar Leonardo. Ele os parabeniza e diz que fizeram um excelente trabalho. Salma pergunta a Angela o quanto ela ama Leonardo. Angela pergunta por que ela está lhe perguntando isso. Salma diz que é porque alguém que ama de verdade, que é o melhor para a pessoa, e pergunta se ela seria capaz de tudo por Leonardo. Angela diz que não está entendendo. Salma diz que Angela entende sim, que tem os 2 milhões que podem salvar Leonardo de pisar na prisão e perder a sua licença médica. Ela está disposta a pagar, mas com uma condição. Angela pergunta qual. Salma diz que você se afaste dele para sempre. Angela pergunta se o que Salma pretende é que ela lhe deixe o caminho livre com Leonardo.
Cara de pau, Salma responde que sim. Ângela diz que Salma está se aproveitando da desgraça de Leonardo para se beneficiar. Salma diz que se Ângela quer ver as coisas assim é seu problema. Ela está aproveitando o momento para precipitar algo que de todos os modos cedo ou tarde ia acontecer. Salma diz que se Ângela acha que ela vai liberar os 2 milhões para que ela fique com o amor da sua vida, está sonhando. E que ela decide o que vai acontecer. Enquanto isso, Álvaro faz parte do pagamento para os atores que contratou para prejudicar Leonardo e combinam quando o restante será pago. Ângela diz que se Salma realmente amasse Leonardo, estaria o ajudando sem impor condições. Ele já não sente nada por ela e ela vai fazê-lo sofrer. Salma diz que isso vai mudar quando Ângela desaparecer da vida de Leonardo e ela reviva o que eles sentem. Ângela diz que se tivesse esse dinheiro não duvidaria em dá-lo para que o homem que ela ama ficasse livre. Irônica, Salma debocha de Ângela por não ter o dinheiro e diz que se ela disser uma só palavra do que conversaram para Leonardo, pode se esquecer da sua oferta para sempre. Salma deixa claro para Ângela que prefere ver Leonardo na cadeia do que com ela. Ângela sai, deixando Salma sozinha. Gregório e Carla, os cúmplices de Álvaro, contam em detalhes para ele como tudo foi armado contra Leonardo. Edgar, o ciclista, é um acrobata. Salma escondeu a carteira de motorista de Leonardo e a funcionária do Ministério Público, Cristina, alterou os resultados dos exames dele. Salma avisa Álvaro que já falou com Ângela. Gregório pede para Salma lhe enviar o número de Ângela para que possa pressioná-la. Gregório liga para Ângela, diz que Salma lhe disse que não vai lhe dar o dinheiro porque ela se opõe e a pressiona severamente para ceder. Gregório marca de encontrar Ângela na clínica onde o irmão está internado. Edgar arma um show para Ângela e diz que Leonardo arruinou a sua vida. Gregório diz a Ângela que não a levou ali para defender o bêbado do Leonardo, mas para ver o seu irmão, que pode não voltar a caminhar nunca mais por culpa deles. Gregório diz a Ângela que se eles não repararem o dano de forma voluntária, ele vai arruinar a vida de Leonardo, não vai descansar até que ele fique na prisão e não volte jamais a exercer a sua profissão. Pobre Ângela se sente encurralada. Arrasada, ela vai conversar com Nancy e pergunta quais probabilidades reais Leonardo tem para sair da cadeia. Nancy diz que Leonardo está numa situação muito complicada pelas graves lesões e que, como as coisas estão, é provável que ele passe meses ou talvez anos na prisão. Ed liga para Ângela e ela conta para ele tudo o que está acontecendo com Leonardo. Dário conta para Álvaro que Abraão pediu todos os documentos das negociações que ele está fazendo com o fornecedor Leandro. Álvaro pergunta por que Abraão não pediu os documentos para ele. Dário diz que não sabe que os documentos estão na auditoria. Irritado, Álvaro briga com Dário por ter entregado os documentos para Abraão sem avisá-lo e diz para ele não se esquecer que trabalha para ele e não para Abraão. Ângela chega na casa dos Vegas para pegar suas coisas e encontra Samantha colocando fogo nos seus livros de medicina e no projeto para Duarte que ela tem que entregar no dia seguinte. Samantha diz a Ângela que deixou claro para ela ir embora e levar suas porcarias. Ângela pede que, por favor, Samantha não faça aquilo, mas ela joga o seu pendrive com a cópia do projeto no fogo também. Samantha diz que aquilo é por tudo que Ângela lhe disse no hospital. Ângela diz que ela é uma desgraçada. Samantha diz que Ângela nunca vai conseguir Álvaro nem o dinheiro da sua família e manda ela sair da sua casa. Álvaro vai ver Leonardo e diz que Ângela lhe contou o que aconteceu. Álvaro diz que ultimamente Ângela e ele têm conversado mais. Ela lhe conta suas coisas e esteve chorando em seu ombro. Por isso, ele foi lhe perguntar se precisa de algo. Leonardo pergunta desde quando seu bem-estar importa para ele. Álvaro diz que tudo que é importante para Ângela é importante para ele também. Álvaro diz que ainda que Leonardo duvide, tem conseguido com que Ângela recupere a confiança nele. Álvaro diz que Ângela não se esqueceu dele e manda Leonardo entender que o que há entre ela e ele é algo muito forte. Muito nervoso, Leonardo diz que não tem por que continuar ouvindo as estupidezes de Álvaro. Álvaro diz para Leonardo se afastar, porque será muito difícil se livrar dessa, pois está sendo acusado de tentativa de homicídio. Por dirigir bêbado, vai perder a sua licença médica e passar muitos anos na prisão. Álvaro pergunta se Leonardo acha que Ângela vai esperá-lo, o tendo tão perto. Álvaro diz para Leonardo se lembrar de que ele foi o primeiro homem na vida de Ângela, e isso uma mulher não esquece nunca.
que nojo desse homem, que vontade de dar umas pauladas nesse lixo, porcaria de ser humano. Furioso, Leonardo chama Álvaro de desgraçado e tenta agarrá-lo, mas o infeliz se aproveita das grades que impede Leonardo e se afasta. Leonardo manda Álvaro para o inferno e que vai embora. Álvaro diz que já vai, mas que quando Ângela voltar com ele, que Leonardo não diga que ele não avisou. Ângela diz a Luz que está desesperada, que não sabe o que fazer para conseguir o dinheiro que Leonardo precisa, mas quer ajudá-lo. Luz pergunta se ela vai contar para Leonardo o que Salma lhe propôs. Ângela diz que não pode, porque Salma a ameaçou. Depois, Ângela vai ver Leonardo. Ao ver a tristeza dela, Leonardo pergunta por que ela está assim. Ângela pede perdão e diz que o seu dia foi um caos. Leonardo diz para ela ficar tranquila, que tudo vai ficar bem. Ângela diz que sim, que tudo vai ficar bem. Ele vai sair dali, ela sabe. Ângela não consegue parar de chorar. Diz que ele é um grande médico e um homem que merece ser feliz e logo estará fora dali. Ela o beija. Diz que ele é o melhor que aconteceu em sua vida, que nunca havia conhecido um homem como ele e aconteça o que acontecer, sempre vai levá-lo em seu coração. Leonardo estranha o comportamento dela e pergunta por que ela está lhe dizendo isso, o que está acontecendo. O policial se aproxima e diz a Ângela que o tempo acabou. Leonardo pergunta novamente o que está acontecendo, mas Ângela vai embora chorando, sem responder a ele. Adela vai visitar Geraldo e leva comida para ele. Geraldo fica agradecido e animado com a visita dela. Mirtes chega ao hospital e escuta Geraldo dizendo para Adela que há muitas semanas alguém não lhe alegrava o dia e a agradecendo. Mirtes entra e pergunta o que está acontecendo ali. Ao experimentar os tamales, uma espécie de pamonha, Geraldo começa a tossir muito. Clarinha se recusa a comer com Nélida, mas com Dário não. Ela fica muito feliz com a presença dele. Dário diz que acha que o irmão dela logo vai vê-la. Clara pergunta se Álvaro saiu com Samantha. Surpreso, Dário pergunta como que ela sabe de Samantha. Clara diz que ele lhe falou dela. Clara diz a Dário que conhece a voz dele e pede para ele não deixá-la. Mirtes culpa dela pelo estado de Geraldo. Nélida pede para Mirtes e Adela saírem e ajuda Geraldo. Salma envia uma mensagem para Álvaro e diz que tudo está saindo conforme o plano. Álvaro diz que ainda falta saberem o que Ângela vai decidir. Ângela chega ao apartamento de Leonardo e Salma pergunta se ela já tomou uma decisão. Mirtes briga com Adela por ter levado comida para Geraldo. Adela diz que só queria que o senhor se sentisse bem, queria ajudá-lo. Mirtes diz para Adela não voltar a se aproximar de Geraldo e muito menos sem perguntar primeiro a ela. Mirtes diz que é melhor ela ir embora e Adela sai. Álvaro diz a Samantha que finalmente eles poderão ficar juntos, que sem Ângela ali eles poderão refazer a sua vida juntos como queriam. Salma pergunta o que Ângela escolheu, se o amor de Leonardo ou a liberdade dele. Ângela diz para Salma devolver a liberdade de Leonardo. Salma manda ela jurar por Deus que vai renunciar a Leonardo e que também não vai lhe dizer nenhuma palavra sobre o pacto que fizeram. Ângela diz que nunca e pede para Salma tirar Leonardo da prisão antes que seja tarde. Salma ameaça Ângela se caso a trair. Ângela diz, eu não vou te trair porque eu não sou o mesmo lixo que você. Salma diz que quer saber como ela vai terminar com Leonardo, o que dirá para ele para convencê-lo. Ângela diz que Salma ficará sabendo, porque ela sim tem palavra. Ed vai atrás de Ângela no apartamento de Leonardo e diz que Nancy lhe disse que ela havia ido para lá. Ângela conta para Ed que Samantha queimou todas as suas coisas, até o projeto de Duarte, e que Salma está obrigando a renunciar a Leonardo. Na vila, na casa de Pura, Adela fica surpresa ao saber que Ângela vai terminar com Leonardo. Ângela diz à mãe que por amar Léo de todo seu coração não pode permanecer ao lado dele e conta a chantagem que Salma está fazendo. Ângela e Ed passam a noite trabalhando no projeto de Duarte. Nancy diz a Leonardo que estão tentando chegar a um acordo com o irmão do ciclista e que Ângela tem certeza de que hoje mesmo vão deixá-lo livre. Leonardo fica sabendo que pediram 2 milhões e pergunta a Nancy de onde vai sair esse dinheiro, se é Salma quem vai dar. Ele diz que não pode permitir isso. Nancy diz para Leonardo não desperdiçar essa oportunidade, porque se ficar na prisão não vai resolver nada. Leonardo acaba aceitando
e pergunta onde Ângela está, se Nancy sabe o que está acontecendo, porque ela tem estado muito estranha. Nancy diz que não sabe, mas que também achou muito estranha a atitude de Ângela. Clara diz o nome de Álvaro e chora. Álvaro diz que Clara não imagina o quanto faz feliz escutar a voz dela e ver de novo seus olhos. Clara pergunta pelos pais, porque eles não foram vê-la. Álvaro diz que os pais morreram no acidente em que ela ficou em coma. Álvaro diz que os dois vão seguir em frente, porque ela é tudo o que ele tem. Mirtes vai ver Leonardo e coloca a culpa em Ângela por ele estar preso. Leonardo defende Ângela e diz à mãe que aquele não é o lugar em nenhum momento para que discutam. Duarte dá uma cantada em Flávia, a deixando sem graça. Samantha leva chocolates para o pai e diz que espera que ele já não seja tão agressivo com ela. Geraldo pergunta como ela quer que ele esteja depois da forma que ela se comportou com eles, especialmente com a mãe dela. Geraldo diz que está muito decepcionado com ela, não só por isso, mas pelo tipo de ser humano em que ela se transformou. É perfeita nas redes sociais, mas por dentro é uma pessoa que está podre. Samantha diz ao pai que já está cansada dos insultos dele e julgamentos. Ele e a mãe nunca quiseram apoiá-la com Álvaro e ele não pode superar isso. Geraldo diz que ela tem razão, que não aceita ter Álvaro perto e manda ela e ele saírem da casa dele. Ângela chega 6 minutos atrasada na aula de Duarte. Ele não permite que ela fique, nem entregue o seu projeto e diz que ela ganhará 0. Ângela praticamente implora para Duarte receber o seu projeto e não reprová-la, mas não adianta. O arrogante manda ela sair da sala. Salma se diverte ao ver o que Ângela está passando. Dário vai visitar Leonardo. Diz que ficou sabendo por Álvaro o que aconteceu com ele e que de verdade lamenta. Leonardo diz que achava que ele o odiava. Dário diz que não o odeia, ele só lhe cai muito mal. Dário diz que sabe reconhecer um bom médico e não gostaria que a carreira dele terminasse por causa daquela situação. Leonardo agradece o apoio de Dário. Muito contente, Dário conta para Leonardo que Clara acordou, que falou com ele e foi maravilhoso. Dário leva café e lanche para Leonardo e manda ele comer enquanto ele conta como que foi que Clara acordou. Ângela se reúne com Nancy, Gregório e Salma e ela faz a transferência do dinheiro para ele, como haviam combinado com Álvaro. Samantha entra no quarto dos pais e pega o testamento da mãe. Geraldo recebe alta. Ângela chega no hospital para vê-lo. Geraldo diz que Ângela pode continuar em sua casa, pois Beatriz ia querer isso. Ao perceber a tristeza de Ângela, ele pergunta se foi Samantha ou Álvaro que fizeram algo a ela. Ângela diz a Geraldo que não, que só não pode ficar em um lugar sem ter uma função, que o que precisa é ser enfermeira e continuar com seus estudos. Geraldo diz que vai ajudá-la para ela começar a trabalhar no hospital, que ela é uma grande enfermeira e vai ser uma médica melhor ainda. Ângela pede para Geraldo contratar sua mãe para trabalhar na casa como cozinheira. Geraldo concorda imediatamente e diz que o tamale que a Adela levou para ele estava uma delícia. Com abuso, Álvaro questiona Abraão sobre achar que ele está fazendo negócios sujos com o fornecedor Leandro. Abraão manda Álvaro ter cuidado com seu tom de voz, porque ele não é um qualquer naquela empresa, é um acionista e diretor jurídico. Álvaro recomenda que se Abraão vai persegui-lo ou acusá-lo de algo, que tenha provas contra ele. Álvaro diz que sabe que Geraldo está junto com Abraão nisso tudo e o que querem é tirá-lo dali, mas ele não é estúpido. Abraão diz que até os tipos mais espertos cometem um erro cedo ou tarde e quando Álvaro cometeu um, ele vai estar ali para lhe exigir contas. Álvaro ameaça Abraão, dizendo que ambos devem ter cuidado. Leonardo é libertado. Geraldo chega em casa e pergunta a Luz por que Ângela foi embora. Ele diz que sente que ela está lhe escondendo algo. Luz conta para Geraldo que Samantha expulsou Ângela e Adela da casa e que colocou fogo nos livros de Ângela. Mirtes fica pasma ao receber a visita de Júlio. Geraldo repreende Samantha pelo que fez com Ângela e Adela. Ele diz que Ângela não vai mais trabalhar na casa, mas Adela será a nova cozinheira. Samantha diz ao pai que nem Ângela e nem Adela vão pisar naquela casa. Mostra o testamento da mãe para ele e diz que ela deixou muito claro ali que quando morresse, a casa passaria a ser dela. Samantha diz que como nova dona da casa, a sua decisão é que Ângela e a mãe dela desapareçam dali para sempre. Júlio diz a Mirtes que quer saber se ela teve alguma coisa a ver com o suposto assalto que quase o matou. Mirtes nega na cara dura e diz que nem sabe do que ele está falando.
Júlio diz para Mirtes que as pessoas que estiveram por trás disso são os culpados pela morte de sua esposa e jura que ela vai se arrepender se descobrir que ela teve algo a ver com isso. Geraldo diz que Samantha está muito equivocada, não leu o testamento com atenção, porque ainda que tenha herdado a propriedade, enquanto ele viver, é ele quem decide tudo relacionado à casa. Ela pode consultar isso com qualquer advogado. Samantha diz que não sairá da sua casa, viverá ali com o marido e se o pai quiser tirá-la, terá que chamar os advogados. Geraldo afirma que a Adela vai trabalhar na casa. Se referindo aos advogados, Geraldo diz: pode ser que eu faça isso, Samantha, mas por enquanto, sai do meu quarto. Não volte a me dirigir a palavra. Eu não te conheço. Você não é minha filha. Para mim, você está morta. Sai daqui. Salma e Ângela vão buscar Leonardo no Ministério Público. Leonardo agradece a Salma pelo que fez. Falsa, Salma diz que é melhor ela e Nancy deixarem Ângela e ele sozinhos para que conversem. Muito feliz, Leonardo dá um beijo em Ângela e a abraça. Ângela diz a Leonardo que com tudo o que aconteceu e com a sua viagem para Real do Mar, entendeu muitas coisas e ainda que passe o tempo, há pessoas que a gente não pode tirar do coração e eles não podem continuar se vendo. Leonardo diz que não está entendendo e pergunta se ela quer terminar com ele. Ângela diz que sim. Surpreso, Leonardo pergunta por quê, se tem alguma coisa a ver com o acidente ou se a mãe e Salma disseram algo para ela. Ângela diz a Leonardo que não foi sincera com ele, que Álvaro esteve em Real do Mar quando ela estava lá. Leonardo diz que está claro e por isso ela não quis se comprometer com ele. Furioso, Leonardo diz para Ângela não vir lhe dizer que continua apaixonada por um homem que sempre a humilha. Ele diz: não me diga que você gosta mais dele do que de mim. Ângela tenta fazer Leonardo acreditar que ela continua apaixonada por Álvaro. Pede perdão, mas diz que eles precisam terminar. Geraldo chama Adela à sua casa e a contrata para começar a trabalhar. Ele pede para Adela lhe preparar tamales. Adela fica muito animada com o trabalho. Leonardo se nega a acreditar em Ângela. Ângela diz que não pode fazer nada para que ele acredite nela, mas assim são as coisas e ele vai ter que aceitar. Leonardo diz que não, até que entenda por quê, e pergunta o que aconteceu, o que mudou. Leonardo diz que não pode acreditar que uma mulher como ela continue apaixonada por um idiota como Álvaro. A não ser que ela seja uma mentirosa e hipócrita como aquele tipo, e que tudo que tiveram foi uma mentira desde o começo. Leonardo diz que Ângela brincou com ele, fez o mesmo que Salma. Ângela diz que nunca teve má intenção e que achou que estava apaixonada por ele. Leonardo diz a Ângela que Álvaro foi vê-lo, lhe disse que isso ia acontecer e pergunta se ela estava de acordo com ele. Como que foi capaz de cair tão baixo? Ângela diz que não, só que não pode e não quer continuar com ele. Ângela diz a Leonardo: por favor, eu não quero que você me ligue nem me procure. Terminou. E vai embora. Em seu apartamento, Leonardo se prepara para sair. Salma pergunta se ele não vai ficar em casa e diz que preparou comida para ele. Leonardo agradece, mas diz que não tem tempo e conta para ela que Ângela terminou com ele. Salma finge ficar surpresa e pergunta por quê. Leonardo diz que Ângela lhe disse que continua apaixonada por Álvaro. Salma diz que imaginava isso pelo modo como eles se olham. Salma diz para Leonardo se lembrar de que é sua amiga e está ali para ele para o que for. Leonardo diz que vai à clínica ver o rapaz do acidente e sai. Salma liga para Gregório, diz que Leonardo está indo para lá e manda eles se prepararem. Samantha diz para Adela nem pensar que vai ficar trabalhando ali e que vai se encarregar de fazer a sua vida impossível. Adela diz que enquanto o seu Geraldo disser para ela ficar, ela vai tratar de servi-lo o melhor que pode. Leonardo vai falar com Edgar, jura que não teve culpa do que aconteceu e pergunta se pode atendê-lo no Hospital Vega. Edgar diz que não precisa dele e nem quer nada. Gregório chega, fala que eles vão se virar com o dinheiro que Salma deu e que parecia que a outra moça, a Ângela, não queria que ela lhes desse o dinheiro. Gregório diz a Leonardo que não querem ter contato com a pessoa que arruinou as suas vidas. A Adela tenta convencer Ângela a contar para Leonardo sobre a chantagem de Salma, mas ela se recusa. Geraldo encontra Leonardo no túmulo de Beatriz. Leonardo diz que foi se despedir dela e depois contará para ele tudo o que aconteceu. Mirtes vai à casa de Geraldo e fica furiosa ao saber por Samantha que a Adela está trabalhando ali. Samantha pede a ajuda dela para convencer o pai a demitir a Adela. Mirtes diz para Samantha não se preocupar, que vai fazer de tudo para tirarem a Adela dali.
A secretária da faculdade avisa a Ângela que Duarte enviou uma notificação ao departamento de bolsas sobre os alunos que não poderão fazer o exame final e a aconselha a fazer uma carta justificando por que Duarte a reprovou. Duarte encontra Ângela e pergunta por que ela não vai embora de uma vez e que invista o dinheiro das mensalidades em algo melhor, que pode ser um posto de ervas. Ângela diz a Duarte que não vai lhe dar esse prazer. Duarte diz para Ângela entender que aquela universidade não é para gente como ela, que ela não é capaz de cumprir as regras, que ela não é capaz de cumprir com as regras e nem com os pagamentos. Esse velho maldito é outro que, se eu pudesse, descia o cacete nele, esse nojento. Leonardo conta para Geraldo sobre o acidente e diz que graças ao dinheiro que Salma deu para a família do rapaz, ele pôde sair da cadeia. Leonardo conta para Geraldo também que Ângela terminou com ele. Ele disse que ainda é apaixonada por Álvaro. Clara chora pela morte dos pais e Dário a consola. Dário diz que queria que ela acordasse e que fará tudo o que estiver em suas mãos para que ela se recupere por completo. Salma conta para Samantha que Ângela terminou com Leonardo e disse que não é bom para nenhuma delas ter Ângela perto de Álvaro ou Leonardo. Samantha diz que essa aproveitadora tem que sair da vida delas. Leonardo procura Álvaro e pergunta o que ele disse para Ângela. Álvaro se faz de desentendido. Leonardo diz que ele sabia que Ângela ia terminar com ele e quer saber por quê. Álvaro diz que ele disse. O que há entre Ângela e ele é muito profundo e é a ele quem ela ama. Álvaro diz a Leonardo que é um desgraçado, mas ele é o imbecil. Furioso, Leonardo dá uma porrada em Álvaro e sai. Ângela começa a trabalhar no Hospital Vega. Nélida diz que ela vai trabalhar na fundação com o Dr. Santillana. Ângela fica surpresa. De repente, sente um enjoo e corre para o banheiro. Samantha diz a Leonardo que já sabe que ele e Ângela não estão mais juntos. E para ele não dizer que ela não avisou que Ângela é uma hipócrita. Leonardo conta para Samantha que Álvaro seguiu Ângela até Real do Mar. Samantha fica furiosa e diz: eu sabia, maldito mentiroso. Júlio chega ao Hospital Vega. Leonardo fica surpreso ao vê-lo e pergunta o que aconteceu. Júlio diz que sofreu um acidente e está se recuperando. Leonardo insiste para que Júlio faça sua reabilitação na Fundação Vega e diz que vai apresentá-lo à doutora Flávia. Félix diz a Luz que está fazendo tudo para que o filho deles volte a caminhar e espera que ela entenda que o carinho e o arrependimento deles são sinceros. Clara pede para Dário falar sobre ele. Ela diz que a voz dele a tranquiliza e a fez voltar. Dário fica emocionado com o que escuta de Clara. Ângela vai falar com Leonardo sobre o trabalho na fundação. Ela diz que espera que eles possam ter uma relação de trabalho saudável. Leonardo pergunta se ela está zombando dele. Ele diz que se sente um imbecil, que está ficando louco procurando uma explicação e ela vem lhe falar de trabalho. Leonardo diz que a única razão que encontra é que ela planejou tudo aquilo com Álvaro desde o começo. Ângela chora e diz que de maneira nenhuma, que ainda que sinta algo por Álvaro não significa que quer voltar com ele. Leonardo diz que agora vê que ela é muito cruel, é pior que Álvaro e pergunta desde quando ela está rindo da cara dele com Álvaro. Furioso, ele diz: você é uma... Ângela não permite que ele termine a frase, lhe dando uma bofetada. Leonardo olha por um momento e a beija. Ângela corresponde ao beijo dele e em seguida desmaia em seus braços. Desesperado, Leonardo sai com Ângela para fazer exames. Júlio se consulta com Flávia e conta o que provocou seu acidente vascular cerebral. Félix diz a Valdomiro que os seus esforços estão dando frutos e logo terá luz em sua cama de novo. Valdomiro diz a Félix que logo Abel e Pablo vão receber a surpresinha que prepararam para eles. Pablo e Abel recebem uma notificação dizendo que eles estão se negando a pagar a dívida de água e os intimando. Ângela acorda e tenta se levantar, mas Nélida não deixa e diz que Leonardo ficou muito preocupado com ela. Leonardo chega e entrega os resultados dos exames para Ângela. Pergunta desde quando ela sabe que está grávida e se é por isso que não pode ficar com ele e quer continuar com Álvaro. Ângela fica surpresa. Ela diz que não quer continuar com Álvaro e muito menos sabia que estava grávida. Leonardo não acredita nela e deseja que ela e Álvaro sejam muito felizes com o filho. Álvaro fica sabendo que Ângela passou mal. Flávia pede novos exames a Júlio. Júlio diz que está muito feliz por ela atendê-lo.
Pablo e Abel mostram para Luz a intimação que receberam e ela diz que vai avisar Nancy. Mirtes vai visitar Geraldo e leva de presente para ele um quadro que Beatriz pintou. Ângela fica emocionada ao fazer um ultrassom. Ela fica sabendo que está grávida de mais ou menos 7 semanas. A médica pergunta se ela quer chamar alguém, se quer avisar o pai do bebê. Geraldo diz a Mirtes que aquele quadro que Beatriz pintou são os dois, quando ele a pediu em casamento. Ele diz que parece que está revivendo aquele momento de novo, sente como se tivessem lhe devolvido um pedacinho de Beatriz e agradece Mirtes. Adela se aproxima do quarto e fica observando os dois. Mirtes diz a Geraldo que espera que cada vez que ele veja aquele quadro, lhe traga um pouco de paz. Ela disse que não ia deixá-lo só, e muito menos quando Beatriz já não estivesse. Mirtes vai embora, e Adela leva comida para Geraldo, um tamale como ele havia pedido. Adela fica encantada ao ver o quadro dele e de Beatriz e diz que a lembra de quando o marido e ela iam para o mar. Geraldo diz que ela pode olhar para o quadro de sua esposa o tempo que quiser. Preocupado com Ângela, Leonardo vai falar com a médica para saber o real estado dela. A médica confirma para ele que o bebê de Ângela tem 7 semanas e está bem, mas diz que está preocupada com a saúde dela. Ela pede para Leonardo entregar uma receita para Ângela. Álvaro vai ver Ângela, pergunta o que ela tem e se Leonardo lhe fez algo. Ângela diz a Álvaro que se há um homem no mundo que a protegeria, esse seria o Leonardo, e não conta para ele que está grávida. Álvaro diz a Ângela que Leonardo golpeou por ela ter terminado com ele. Ângela diz que aquilo não tem nada a ver com ele. Álvaro pede para ela fazer um curativo nele. Ângela se nega, mas ele diz que não quer contar para as outras enfermeiras como Leonardo golpeou. Leonardo chega e vê Ângela fazendo curativo em Álvaro. Leonardo entrega a receita para Ângela, diz que é urgente que ela comece a tomar e sai. Álvaro pega a receita da mão dela e pergunta se Ângela está vendo a ginecologista. Ângela toma a receita dele, diz que são suas coisas, manda ele se curar só e se retira. Samantha fica furiosa ao saber que Ângela está trabalhando no hospital. Oscar aconselha Samantha a se fazer de boazinha e assim entender com o pai e Álvaro para que Ângela não fique como a melhor para eles. Leonardo conta para a mãe Salma que Ângela está grávida e que o pai é Álvaro Villa-Lobos. Sozinhas, Salma vibra com a notícia e Mirtes manda ela ir consolar Leonardo. Salma diz a Leonardo que Ângela o enganou esse tempo todo e Samantha tinha razão, ela é uma hipócrita. Leonardo diz que não se sente nada à vontade para falar sobre o assunto. Salma diz a Leonardo que lhe dói muito vê-lo sofrer, mas está ali caso ele queira conversar ou desabafar, pois para isso é sua amiga. Ângela conta para a mãe que está esperando um filho de Álvaro e diz que o que mais lhe dói é que agora sim ela perdeu Leonardo para sempre. Adela fica feliz ao saber que será avó e dá todo o seu apoio a Ângela. Félix pergunta a Guigo se Abel e Pablo estão respeitando a mãe dele. Guigo diz ao pai que sim e que já disse para eles que a mãe dele não pode ser namorada de ninguém porque eles vão voltar a ser uma família, como ele disse. Samantha mostra o seu anel para Ângela, diz que é um presente de Álvaro para renovarem os votos e que em alguns dias eles vão voltar a se casar pelo civil. Ângela não dá a mínima para o que Samantha diz e sai deixando só. Ângela conta para Ed que está grávida. Ed diz que é a melhor notícia do ano e começa a mimá-la. Samantha segue o conselho de Oscar e tenta se reaproximar do pai. Ela diz que a forma em que se comportou com a mãe é imperdoável, mas lhe dói muito a sua morte. Sente muito a falta dela e carrega a culpa de não ter a apoiado, de não ter sido capaz de ficar com ela nos seus últimos momentos. Samantha diz ao pai que não quer perdê-lo também, que soube da contratação de Ângela no hospital e não pensa em se opor. Geraldo diz que isso espera, porque se ficar sabendo que ela tentou qualquer coisa contra a Ângela ou a mãe dela. Samantha não deixa o pai terminar de falar e promete que deixará Ângela e Adela em paz. Ela diz que sabe que errou, mas vai demonstrar que ele é a pessoa mais importante em sua vida. Geraldo diz a ela que está bem, mas avisa que quer ver fatos e não palavras. Samantha abraça o pai e diz que o ama muito. Nancy tenta resolver o problema da dívida de Abel e Pablo, mas o responsável do caso não se encontra. Nancy e Abel veem Félix e seu advogado no mesmo local e se perguntam o que eles estão fazendo ali.
Guigo canta na praça para conseguir dinheiro para ajudar Pablo e Abel pagarem a dívida da água. Pablo vê Guigo, diz que ele está se expondo e pergunta se ele sabe como que a mãe vai ficar preocupada se voltar a lhe acontecer algo. Um policial se aproxima e pergunta se Guigo está pedindo dinheiro. Pablo diz ao policial que não, que Guigo viu, os dois gostam de cantar juntos, sempre ensaiam ali no parque e eles começam a cantar para o policial. Salma diz a Samantha que felizmente Ângela não tem mais nada a ver com Leonardo e conta que ela está esperando um filho de Álvaro. Luz escuta e fica surpresa. Samantha fica furiosa. Álvaro vê Ângela conversando com a ginecologista e fica desconfiado. Dário incentiva a Clara e ela consegue pegar um copo sem a ajuda de ninguém. Morrendo de raiva, Samantha diz a Oscar que a estúpida da Ângela está grávida do Álvaro. Oscar pergunta o que ela pensa em fazer. Samantha diz: esse menino não vai nascer, disso eu me encarrego. Álvaro vai atrás de Ângela e diz que quer saber o que ela fazia no consultório da doutora Romano. Ângela manda ele deixá-la em paz. Álvaro agarra a força e pega os exames da mão dela. Ele fica surpreso ao saber que ela está grávida. Álvaro diz que Ângela terá um filho seu e a abraça. Ângela manda ele soltá-la e pergunta se ele não se importa de Samantha vê-los. Álvaro diz que nada mais lhe importa do que saber que ela vai trazer ao mundo um menino que é fruto do amor deles. Álvaro diz que esse menino vai unir os três, eles vão ser uma família. Ângela diz para ele não ter ilusões com algo que nunca vai acontecer. Álvaro diz que não, promete que eles vão terminar juntos e todo feliz diz que será papai. Leonardo se aproxima deles e lhes deseja felicidade pelo nascimento do filho. Leonardo diz a Ângela: pena que você vai ter que dividir o amor da sua vida com a mulher dele. Álvaro diz para Leonardo não se atrever a continuar incomodando Ângela, pois não tem nada a ver com ela. Ângela diz para Álvaro que não precisa que ele a defenda. Leonardo diz a Ângela que realmente ela e Álvaro se merecem, que não pode acreditar em tanta falsidade, em tanta baixeza, e se retira. Álvaro diz a Ângela que aquele idiota não tem ideia do que é o amor verdadeiro. Ângela diz: aqui o único que não sabe amar é você, é o imbecil. Uma menina briga com Guigo. Ela diz que ele está no seu terreno, que ali ela vende os seus doces e não quer voltar a vê-lo cantando ali no parque. Ângela tenta conversar com Leonardo. Salma vê ela indo atrás dele. Leonardo pede para Ângela ir embora e diz que não quer falar com ela. Ângela diz que primeiro ele a insulta, depois não quer falar com ela e pergunta se não pode se defender. Leonardo pergunta o que ela pode dizer para se defender. Ângela diz que não planejou nada daquilo e que não é como ele está pensando. Ela diz que não há nenhum plano e que foi a primeira surpreendida ao saber daquele bebê. Leonardo diz que não acredita nela. Ângela diz que não lhe importa, é a verdade. Leonardo diz, como também é verdade que está apaixonada por Álvaro, e reclama por ela estar com ele em pleno corredor do hospital. Leonardo se aproxima de Ângela e fica a ponto de beijá-la, mas eles são interrompidos por Salma. Leonardo diz a Ângela que não pode tê-la por perto e pede que por favor ela saia. Salma pergunta se está tudo bem. Leonardo diz que sim e que Ângela já vai. Ângela diz que sim, mas que não está claro para ela como que vai fazer para trabalhar com o Dr. Santillana na fundação se não pode nem falar com ele. Ela diz que preferia trabalhar em outro lugar, mas assim o seu Geraldo decidiu. Salma diz que se Ângela quiser, ela pode falar com Álvaro, mas, pelo que saiba, não estão precisando de enfermeiras em nenhum outro local do hospital. E se Ângela não quer trabalhar na fundação, ela não sabe em qual lugar seria. Leonardo diz que o mais longe dele melhor. Ângela diz que sim, o mais longe possível, e sai. Salma diz para Leonardo não se preocupar, que ela vai falar com Álvaro e Geraldo para ver se podem trocar Ângela de lugar.